A paz de Jesus, o amor de Maria, esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no sua graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meus irmãos, existem vários tipos de apologéticas. As apologéticas, não esqueça aquele like, se inscreva no canal. Nós vamos falar hoje sobre uma apologética. Eu conheço das 8 tipos de apologética. Existem muitas apologéticas, mas as mais que nós necessitamos conhecer, é aquelas que nós temos que lidar com a formação do povo, que é a apologética doutrinal, conhecer a doutrina da igreja, ser expert em doutrina, na doutrina da igreja, de um modo geral. Apologética bíblica, essa aprendi com o padre Luiz Toro, meu professor, e o ex-pastor de Natal, Paulo Leitão. Através daí, conhecer a apologética doutrinal, porque a apologética doutrinal eu aprendi com o professor Felipe Aquino, Paulo Ricardo, juntamente com a minha esposa. A minha esposa, ela sabe muito sobre doutrina, as regras doutrinárias da igreja. E outra apologética profética. Essa apologética profética, ela trabalha sobre os carismas do Espírito. Eu gostaria de falar um pouco sobre essa apologética profética, que está relatado no 1 Coríntios 12. Quem pertenceu e quem estudou, quem fez seminários de vida, seminários de dons, dentro do movimento carismático, conhece bem essa apologética. Existem 8 apologéticas que o cristão católico deve conhecer, essas apologéticas, né? Mas eu quero falar dessa apologética, dessa terceira apologética. É uma formação, né, na realidade. Na realidade é uma formação que de dentro desses carismas emanam muitas manifestações do Espírito. Quem é dentro desse movimento sabe muito bem do que eu estou falando, né? Vejam só. Quero pegar com vocês aqui 1 Coríntios. Logo que São Paulo fala para a igreja de Coríntios, que era uma igreja bem carismática, a igreja de Coríntios era uma super igreja carismática. Usava os dons, vivia os dons, os carismas do Espírito, as manifestações do Espírito Santo. Eles viviam com radicalidade, não é? Nós sabemos que Paulo vai aí no capítulo... entre o capítulo 12 e o capítulo 14, onde ele vai repreender muitos carismáticos na igreja de Coríntios por causa da confusão que eles estavam fazendo com as línguas, com a glossolalia. Ele vai começar no capítulo 12 mostrando em ordem, e ele vai falar da teologia da igreja, da teologia do corpo da igreja, que é a igreja, do versículo 12 em diante, né? Onde nós nos tornamos membros desse corpo pelo batismo. A teologia da libertação ensina que nós somos a igreja, como o protestantismo ensina, nós somos a igreja. Então veja, uma das primeiras vias para se reconhecer um padre da teologia da libertação é ele dizer que nós somos a igreja e que a igreja é santa e pecadora. Isso é a manchete, isso é a receita da teologia da libertação. Para você conhecer, você já sabe que é da teologia da libertação. Dizer que nós somos a igreja e que a igreja é santa e pecadora. João Paulo II, quando pediu perdão ao mundo, pediu perdão pelos pecados dos filhos da igreja, cometidos pelos filhos da igreja, não pela igreja, porque a igreja é santa, sem ruga, sem pecado. Em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 23, pode ler ali que você vai ver. A igreja não tem pecado, porque a igreja é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo não é pecador, não é pecaminoso e nem pecador.
Nós pegarmos aqui o versículo 5, nós vamos pegar aqui o versículo 4 até o versículo 6. Põe na tela, diretor. 1 Coríntios 12, versículo 4 a 6. Vamos lá. Há diversidade de dons, mas um só Espírito. O Espírito está em maiúsculo, está falando de quem? Fazendo referência ao Espírito Santo. 5. Os ministérios são diversos. São diversos, mas um só Espírito, diverso dentro da igreja, como os membros são diferentes uns dos outros. Verso 6. Há também diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Verso 7. Vamos dar o verso 7. A cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. Então veja aí. Não é? Então nós sabemos que existem os ministérios dentro da igreja, mas é tudo pela ação do mesmo Espírito Santo de Deus. Vamos para o versículo 8. A um é dada pelo Espírito uma palavra de sabedoria. Volta para mim, diretor. Veja aqui. A apologética profética só vai ter interesse por ela. A apologética profética vai te ensinar muita coisa sobre o Espírito Santo. Eu também, foi a primeira apologética que eu conheci na minha vida, foi a apologética profética. Depois, em segundo lugar, veio a apologética bíblica, não, a apologética doutrinal, e em terceiro lugar, a apologética bíblica. E também estou estudando a apologética científica. Você prova a igreja, a existência da igreja, sem ser pela Bíblia, sem ser pela tradição, pela ciência, né, que ela é a igreja de Cristo, fundada por Cristo. Você comprova, veja, o sudário comprova a existência de Jesus, sem precisar da Bíblia, sem precisar da igreja, mas que ele comprova o sudário, que é uma relíquia da igreja, não é? Para vocês terem uma ideia, o cinto que está em uma das igrejas lá na Itália, em um lugar da Itália, agora esqueci, o cinto de São Tomé, que a Virgem Maria, na sua assunção ao céu, ela jogou para São Tomé, está lá o cinto de São Tomé, ou seja, é uma relíquia que comprova a assunção de Nossa Senhora ao céu, que não está na Bíblia. Ao pé da letra, há passagens bíblicas que pode ser atribuída à assunção da Virgem Maria ao céu, mas não está ao pé da letra, clara como está a ascensão do Senhor ao céu. Você está compreendendo, meus irmãos? Então essa é a apologética científica. Eu também estou estudando nela, estou buscando conhecimento da apologética científica. Então esses 4 tipos de apologética eu já estou praticamente expert nesses. Só a científica que eu preciso me aprofundar mais. Mas nós estamos vendo aqui a apologética profética, tá? É conhecer os segredos do Espírito Santo que deu a revelar por Paulo e por outros apóstolos. E que muitos releem e não sabem o que significa isso. Veja, palavra de sabedoria. Vamos falar sobre a palavra de sabedoria. A apologética profética desenrola tudo isso. Veja, a palavra de sabedoria é essa. Isso é um carisma do Espírito. É os dons do Espírito, só que dons carismáticos. Que os dons, esses dons aqui, exceto o orar em língua, é para bem comum da pessoa, sobrenatural, comum não, sobrenatural, mas o falar em língua é para a edificação da Assembleia, porque requer uma interpretação. Vejam só, a palavra de sabedoria é quando você busca um homem de Deus, como 2 Reis, capítulo 4, uma viúva com seus filhos buscaram o profeta Eliseu para pedir uma ajuda ao profeta. E ali o profeta diz, aquela mulher não tem nada, não é? Aí diz, o que é que tu tem em casa? Ela diz, um pequeno vasilhame com óleo, com azeite. Vai e derrama nas outras. Então, as pessoas de Deus, as pessoas que servem a Jesus Cristo, as pessoas procuram para pedir oração, para pedir um conselho. Quantas pessoas não me procuram para pedir conselho? Irmão Fábio, dá uma direção. Assim, assim, assim. O que eu faço? São muitas, não são poucas. Eu já atendi pessoas do Brasil inteiro que ligavam para mim pedindo um conselho, um discernimento. O que fazer em tal situação? E graças a Deus, a maioria delas, outras não saíram não, porque não seguiram. Mas a maioria delas conseguiram vencer. Porque
o Espírito Santo, você tem o Espírito Santo que te foi dado no batismo. É a mesma coisa, meus irmãos. Você tem o Espírito Santo que você é batizado, te foi dado no batismo. Mas é a mesma coisa de você ter uma arma de fogo em casa e não saber atirar. Você tem o Espírito Santo dentro de você, mas você não deixa e nem sabe como fazer e como permitir o Espírito Santo fazer com que fluam em você esses dons carismáticos. Você está compreendendo? Então você não sabe usar. Você tem o Espírito Santo, mas você não sabe usar. Felizmente, eu dar conselho aos outros. Eu não. Olha aí. Mas você tem o Espírito Santo. Mas você não deixa o Espírito Santo te usar. Como templo. Como casa dele. Então, você vai dar uma palavra de sabedoria na vida daquela pessoa. Você vai dar um conselho. Quantos... Veja a rainha de Sabá, que veio de muito longe, chamada por Jesus de rainha do meio-dia, para ouvir a sabedoria de Salomão. Porque Salomão pediu a Deus sabedoria. E falar em sabedoria, sabedoria capítulo 9, você pode ler. Ali é uma oração pedindo a sabedoria. A mesma sabedoria que Deus deu a Salomão. Foi o próprio Salomão que escreveu. Livro da Sabedoria, capítulo 9. Essa oração eu rezava ela todas as manhãs, pedindo sabedoria para dar conselho às outras pessoas que vinham me buscar para dar conselhos. E o Espírito Santo agia poderosamente. Veja. Você vai dar um conselho à pessoa, a pessoa vai seguir o teu conselho e ela vai sair do buraco. Ela vai sair de tal situação que se encontra. Por quê? Porque você está usando uma das armas que o Espírito Santo te deu. A palavra de sabedoria que tu está dando na vida dela. O primeiro julgamento de Salomão, Deus disse: Salomão, que tu me pediu, eu te dou a prata, eu te dou o recurso, eu te dou o que tu quiser. Salomão disse: não, Senhor, eu quero sabedoria. O primeiro julgamento de Salomão. O primeiro julgamento de Salomão. Levaram para Salomão no seu primeiro julgamento. Duas mulheres tiveram filhos na mesma noite. Uma boa e uma má. A má dormiu por cima, porque não ligava mesmo para o seu filho, acabou matando o seu filho. Pegou o seu filho morto, trocou com a mulher boa. Vamos usar a mulher boa e a mulher má, né? Ela trocou. A mulher má pegou o filho da mulher boa e colocou o seu morto lá com a mulher boa, enquanto dormia. Quando a mulher boa acordou, que viu, reconheceu na hora que não era seu filho. E foi e disse: você roubou meu filho. E aí levaram essa questão para o rei Salomão. Recém no trono, né? E aí o rei Salomão disse: de quem é esse filho afinal? Aí as duas: é minha, esta mulher me roubou durante a noite. Aí conta toda a história. Aí, enquanto ela dormia, dormiu por cima, virou, matou o filho dela, não sei do que lá. O rei Salomão sabiamente disse: carrasco. Que o carrasco era aquele que tinha uma espécie de uma machada bem grande, que era o que decepava os inimigos, né? Por exemplo, decapitava, né? Paulo morreu decapitado. Eles, tanto com aquela machada, como algo que vivia numa espécie de uma escada que descia para separar a cabeça do corpo no pescoço. Chamou o carrasco. Coloque o filho dessa mulher. Essa mulher diz: é meu. Não, essa outra diz: não, é meu. Peraí, vamos fazer o seguinte. Vamos cortar ele no meio. E vamos dar um pedaço para um e um pedaço para outra. Aí o que é que acontece? A mulher má disse: agora não será nem meu nem teu, que vai morrer mesmo. Aí a mãe verdadeira disse: não faça isso. Não faça isso. Dê para ela. Ela é a mãe verdadeira, dizendo que a má, que tinha matado seu filho durante a noite, era a mãe verdadeira. Salomão pegou o menino, foi e entregou a mãe verdadeira. Aqui disse: não mate, entregue para ela. Salomão disse: você é a mãe. Meus irmãos, toda vez que eu vejo esse julgamento de Salomão, eu choro. Não tem como conter as lágrimas. Toda vez que eu vejo essa parte dos filmes de Salomão que eu já assisti, eu choro. E aquele povo começou a chorar. Porque jamais tinha subido ao trono um rei tão sábio quanto o Salomão.
É esse Espírito Santo que quer levar você a dar conselhos, mas é preciso conhecer, é preciso se abrir para o Espírito Santo. Quantos conselhos não recebi de pessoas cheias do Espírito Santo, dentro do movimento carismático mesmo, dentro da igreja, que foram verdadeiramente boca de Deus na minha vida. Para vocês terem uma ideia, em Campina Grande existe um pregador da renovação carismática chamado Teto Fonseca, da comunidade São Pio X. Campina Grande, na Paraíba. Ele vem rezar o texto com as famílias aqui por Pernambuco também, aqui na nossa diocese. E ele veio um dia para a nossa paróquia. E ele disse, ele me viu, não me conhecia, disse, eu preciso ir hoje na tua casa. E veio aqui em casa. Quando terminou o texto lá, viemos, passou aqui em casa com outros missionários. E a minha esposa tinha um problema no coração, que sempre, tá vendo essa moto aqui? Essa moto serviu muito para eu correr 2 horas da madrugada, 1 hora da madrugada, minha esposa morrendo, agarrado comigo, sem ter um carro para levar, e eu levar para o hospital nessa moto. Não só foi 1, 2, 3 vezes não. Era quase todas as noites. E aí esse missionário, chamado Teto Fonseca, homem de Deus, que a Virgem Maria o cubra sempre com as suas graças, veio aqui, não sabia o problema da minha esposa, e ele colocou a mão na cabeça dela e disse assim, esse problema que você sofre tanto, a partir de hoje o alívio chega para a tua vida. Ele não sabia o que ela tinha. E a minha esposa começou as lágrimas a descer do seu rosto. Ele olhou para mim e disse, eu preciso que você faça 2 coisas na sua casa. Eu digo, eu faço até 3 que você peça. Ele disse, não, é simples. Coloque uma imagem de São Miguel na sua sala e uma de Nossa Senhora Aparecida na sua cozinha. Tá aqui em casa. De vez em quando eu faço um vídeo com aquela imagem de Nossa Senhora Aparecida do lado aqui. E você vê a imagem de São Miguel, às vezes, na geladeira em cima. É a imagem de São Miguel, arcanjo, na sala, e a de Nossa Senhora Aparecida na cozinha. Nunca mais deu isso na minha esposa. Isso é o quê? Palavra de sabedoria que Deus dá aos seus servos, aos seus filhos, que o Espírito Santo dá porque Ele é Deus, para que sejam usados, para que a graça de Deus chegue para outras pessoas. Por que procuraram Eliseu? Por que procuravam Elias? Por que procuravam Paulo para passar os lenços no seu corpo? Para que procuravam Pedro para a sombra libertar, curar, ressuscitar? Quantas vidas transformadas? Quantas pessoas abandonaram o pecado para viver a vida nova em Cristo, na igreja, vivendo com radicalidade os sacramentos e os carismas? Segundo carisma, põe na tela, diretor, verso 8. Depois de sabedoria tem aí, ó, vem a outra. Ó. A palavra de ciência. Por esse mesmo Espírito. Volta para mim, diretor. A palavra de ciência, você vai estar em oração e eles vão, um momento o Espírito Santo vai revelar aquele pregador, a pessoa que está fazendo a oração por você, qual é a dificuldade que você tem no seu coração para com Deus, o que impede de você. Chama-se uma palavra de conhecimento, uma palavra de ciência. Dá uma palavra de revelação na tua vida. Na realidade, isso aqui é uma palavra de revelação. Vai revelar algo da tua vida. Isso não é adivinhação, tá? Muitas pessoas pegam a palavra de ciência do movimento carismático para dizer que é adivinhação. Não é. Não é. Não confunda os bois com o galo. Não confunda os bois com o galo. Galinha é galinha. Boi é boi. Tá? Não vamos fazer esse tipo de julgamento, não. A palavra de ciência revela, porque o próprio São Paulo foi ele mesmo que disse aqui, ó, no capítulo 14. Deixa eu pegar aqui. Capítulo 14, versículo 25. Põe na tela, diretor. Nós vamos pegar do versículo 24 para ficar melhor. Vamos lá, 24. Se, porém, todos profetizarem e entrar ali um infiel ou um homem simples, por todos é convencido, por todos é julgado. Os segredos do seu coração tornam-se manifestos. Então, prostrando com a face em terra, adorará a Deus e proclamará que Deus está realmente entre vós. Volta para mim, santo diretor. Essa é a palavra de ciência.
Irmão Fábio, o que é que você está fazendo? Porque você agora é um conservador e não tem carismáticos que ele segue nas redes sociais. Realmente, não existe carismáticos mais que me seguem nas redes sociais. Mas eu aprendi a apologética profética e eu tenho que falar. Só que algum carismático que encontrar um vídeo como esse, ter discernimento da coisa. Para não achar que é tudo a mesma coisa e aí pegar tudo isso e transformar num verdadeiro protestantismo. Não. Ah, mas é lá no protestantismo, o pastor está revelando a todo mundo lá, rapaz. Olha, falou a minha vida toda o pastor. Aquilo é uma imitação do Espírito Santo. Apocalipse 13, versículo 11 em diante, o versículo 14 especificamente, diz que a fera até fogo do céu faz descer. Aquele é o fogo falso que se passa pelo fogo do Espírito Santo. Como se fosse um fogo do Espírito Santo, como se fosse um batismo falso do Espírito Santo, que na realidade não pode ser chamado de batismo, que batismo é o sacramento, mas de efusão no Espírito, é uma falsa efusão do Espírito que acontece nas seitas protestantes. Está me compreendendo? Nós já estamos falando aqui do segundo carisma, a palavra de ciência. Então Paulo diz que se eles estão profetizando, se eles estão orando, ele vai profetizar, vai falar o segredo do coração daquele que entrou ali. Vai revelar e ele vai se prostrar por terra e dizer verdadeiramente Deus está aqui e vai levar o quê? A ser um verdadeiro adorador de Deus. Porque vai falar as suas falhas, seus pecados. São Padre Pio tinha ou não tinha a palavra de profecia? Perdão, a palavra de ciência, ou seja, de revelação de conhecimento. Antes dos caras confessarem, ele já dizia o pecado deles. Natan, se você pega, Natan lá no 2 Samuel 12, 13, se eu não estou aqui enganado, em diante, vai no 2 Samuel 12, vai revelar a Davi todo o seu pecado. Antes de Davi contar, ele já sabia o pecado de Davi, porque Deus revelara. Isso se chama palavra de ciência ou palavra de revelação na vida dos outros. Vamos continuar agora no versículo 9. Põe na tela, diretor. A outro a fé pelo mesmo Espírito, e a outro a graça de curar as doenças pelo mesmo Espírito. Volta para mim, diretor. Veja, meus irmãos, a outro a fé. Essa fé aqui não é aquela fé que nos foi dada no batismo, tá? Mas ela está impregnada naquela fé que nos foi dada no batismo. Essa aqui é a fé carismática. É uma segunda fé, irmão Fábio? Existe duas fés? Não, só existe uma. Tanto que não existe o termo fé no plural. Não existe, porque ela é a única fé. Mas essa fé, essa fé que te foi dada no batismo, me foi dada no batismo, ela pode expandir-se carismaticamente com esses dons do Espírito, com essa ação do Espírito. Ela pode ser revestida com essa ação do Espírito, e é essa fé que leva a pessoa a ser um verdadeiro adorador. É essa fé que leva a pessoa a ser uma pessoa que vive na presença do Senhor em oração, que trilha os caminhos da santidade e que se prepara para a vinda ou para a ida para o encontro com Cristo. Está compreendendo? Você está entendendo? Essa fé aqui, ela crê em toda a ação do Espírito Santo. Essa fé, ela engloba tudo. Então não adianta eu dizer, eu sou tradicionalista, eu não acredito no que os carismáticos pregam, esses cruzadas de milagres, de conversões, eu não acredito nisso. É porque não tem essa fé. A fé de um carismático, eu digo porque eu já fui, ela abrange toda a universalidade, ela crê em tudo que a igreja ensina. A fé tradicionalista, vamos falar aqui em alguns tradicionais que eu conheci, talvez não sejam todos, mas eu conheci alguns tradicionais radicais. Eles não acreditam em tudo que a igreja aprova. Já o carismático, ele acredita e ele aceita tudo aquilo que a igreja liga na terra está ligado no céu. Ele acredita nisso. Então a fé carismática, ela é maior, possamos dizer. A crença carismática, por causa dessa fé, ela é maior, ela abrange mais, ela crê naquilo que a igreja ensina. A crença de um tradicionalista e de um carismático, a fé de um e de outro é um pouco diferente, porque um abrange, ultrapassa as barreiras, as esferas, o outro não. O outro fica encerrado apenas naquilo. Mas o carismático não. O carismático, ele acredita na tradição, ele acredita na Sagrada Escritura, ele acredita na oração dos santos, ele acredita na patrística, ele acredita na palavra de Deus, ele acredita no que o Papa assina.
ele não tá julgando o Papa. O carismático, ele não julga Papa. Ele não julga conselho. Ele faz sua missão. O carismático, ele não fala dos outros. Você tem um carismático em algum canal, metendo o cacete falando de tradicionalista, como tradicionalista abre canal para falar mal. Que eu conheço, não nem todos, mas eu conheço alguns que fazem vídeos falando mal da renovação carismática. Não, o carismático não faz isso. Ele está preocupado em conquistar pessoas para o reino de Deus, para Jesus. Então ele é um pouco diferenciado. A fé carismática, ela tem uma visão ampla, muito além de uma coisa restrita, né? De algo restrito ali. Não é? Então o carismático, ele acredita nos dogmas. Eles não têm, digamos assim, preocupação com isso. Ele não tem malícia para com isso. Os santos que o Conselho Vaticano II canonizou, não. Estão com o Papa. Só que tem uma virtude dos carismáticos, é o seguinte: ele não concorda com a teologia da libertação. Carismático não. Por que a teologia da libertação manda queimar a Bíblia dos carismáticos, que eles assumiram, a Bíblia Ave Maria? E tem muito tradicional que mandou jogar essa Bíblia fora dizendo que é falsa, porque vai numa linha teelista também. Hã? Porque na final são restritos. Uma coisa restrita. Nós queremos salvar a doutrina da igreja. Deixa eu dizer para vocês. Quem viver verá. Quem salvará a doutrina da igreja vai ser os carismáticos, porque os carismáticos estão recuperando os protestantes. E os ex-protestantes, quando chegam na igreja, veja o rebuliço que os ex-protestantes fazem em doutrina, em patrística, em Bíblia, no que quer que seja na fé. Olha para vocês. Aqui, quantos irmãos não chegam aqui nos comentários desses vídeos e dizem: olha, eu só sigo canal de ex-protestante, porque é só ex-protestante que ensina mesmo doutrina. Aí. Mas aqui nós vimos também, meus irmãos, falar não só da fé, mas de curar as doenças. Carismático gosta de botar as mãos na cabeça dos outros, né? Ele fazer oração. Meu padre Luiz, meu padre formador de apologética bíblica, disse: cuidado com a questão de impor as mãos sobre os outros. Pode você não estar preparado e o mal passa para você. Por exemplo, uma pessoa que não está preparada, ele vai orar por um protestante, põe as mãos, toca no protestante e o mal do protestante passa para ele. Isso é uma pessoa que não é preparada. Então eu vejo também esse erro dentro dos movimentos carismáticos, de colocarem pessoas não preparadas na intercessão para orarem, tocar nas pessoas. Não precisa tocar nas pessoas. Uma pessoa lá de São Paulo pediu oração. Eu orei naquela intenção e disse: irmão Fábio, tua oração foi forte, Deus ouviu. E a graça aconteceu. Precisou eu tocar na cabeça dela? Não. Não precisou eu tocar na cabeça dela. Então é outra coisa aí que eu vejo que não deveria se fazer isso, tocar nas pessoas. Quer abraçar a pessoa? Abraça a pessoa, ela vai chorar. Não é? O Papa Francisco fala muito sobre a questão do abraço, em que nós realmente não abraçamos porque não somos um povo acolhedor. O povo católico não é um povo acolhedor como se faz nas igrejas protestantes, que acolhe os outros com abraço, com carinho. Então existem muitas coisas que deveriam ser remendado, não é? Então, um abraço cura. Curar as doenças. Jesus disse aos seus apóstolos: ide e curai os enfermos. Eles curaram ungindo com óleo, que é a unção dos enfermos. Capítulo 6, versículo 13 de Marcos. Tiago, capítulo 5, versículo 13. Está alguém enfermo, chame o sacerdote da igreja para fazer unção com óleo. Chama-se unção dos enfermos, é um sacramento da igreja. Já trouxe nesse canal. Versículo 10, põe na tela, diretor. A outro o dom de milagres, a outro a profecia, a outro o discernimento dos espíritos. Ponto e vírgula. Vamos parar aqui. Volta para mim, diretor. Então aqui está falando o seguinte: está falando o dom de milagres, de profecia e de discernimento dos espíritos. 3 carismas importantes. O dom de milagres eu já falei. Multiplicação dos pães é um dom de milagres. Só Jesus, irmão Fábio, pode fazer a multiplicação do dom de milagres. Esse dom de milagres é multiplicação, tá?
Não, Eliseu fez com azeite, Elias fez com a farinha da mulher, da viúva de Sarepta, né? Eliseu também deu, com 20 pães, deu de comer a 100 homens, e ainda sobrou 100 pães no seu bornar. Esse é o milagre da multiplicação. São pessoas que, há muitas pessoas, por exemplo, esse milagre já aconteceu bastante aqui, tá? Aqui em casa. A gente às vezes fazia um almoço aqui em casa e matava uma galinha. Vamos dar aqui um ênfase nisso. Matava uma galinha. Só que eram muitos os convidados. Às vezes matava um galo, né? Uma franguinha, talvez um galo. E chamava muitas pessoas. Muitas pessoas, meus irmãos. Muitas pessoas. Eita, esse alimento não vai dar para toda essa gente. Aí a minha esposa, ela sempre usou esse provérbio de Abraão, né? Deus proverá. E aí, meus irmãos, comiam, se fartavam no almoço e ainda sobrava. Veja, o milagre da multiplicação, esse milagre aqui, que é o milagre da multiplicação, ele acontece, talvez ele tenha acontecido na tua vida e tu não percebeu. É um dom carismático, é uma ação do Espírito na vida daquelas pessoas que são cheias do Espírito Santo de Deus. Está compreendendo? Logo vem também a profecia. A palavra de profecia é para um pregador que está pregando, imediatamente o Espírito Santo desce sobre aquela pessoa e ele começa a falar como se fosse o próprio Deus falando: eu vos abençoo, eu vos transformo, eu vos dou graça, eu estou fazendo isso. Sempre é para toda a assembleia que está ali. Isso chama-se a palavra de profecia. Mas vem outra muito importante que a maioria dos católicos deveriam ter: o discernimento dos espíritos. O discernimento dos espíritos, ele está ligado à doutrina da igreja também, tá? É um discernimento dos espíritos. O discernimento dos espíritos vai te ajudar naquela missão a saber aquilo que falou contigo. Vai te dar o discernimento. Por exemplo, a pessoa às vezes está dando uma palavra de revelação na tua vida. Quem tem o discernimento dos espíritos vai saber se aquilo é de Deus ou não. Tá entendendo? Vai saber se é de Deus ou não. Por exemplo, eu e a minha esposa somos casados faz 14 anos que a gente tenta ter um filho, uma filha, não consegue, né? E aí várias pessoas disseram: eita, daqui a um ano tu vai estar com um filho. E esse discernimento dizer aqui, heresia. E nada, já passou-se mais de 10 anos, nada, mais de 10 anos, nada. Eu me lembro que 2 pessoas falaram isso aí, do movimento carismático, né? E nada aconteceu. Porque o discernimento dos espíritos sabe discernir se aquilo que está saindo é da mente dele, se realmente é do Espírito Santo ou se é o diabo. O diabo usa muito, tá? Falsos carismas no meio carismático. Aí meu pezinho pequenininho aí aparecendo, ó. 42 mesmo? Olha o tamanho do bichinho na tela aí. Então, o discernimento dos espíritos vai te ajudar em muitas coisas. A tu ter discernimento em muitas coisas. No andar, no movimentar, na vida no espírito, na religiosidade, entendeu? Vai te dar conhecimento de muitas coisas. E eles estão de alguma maneira interligados um ao outro. A palavra de sabedoria, ter discernimento nas coisas. Logo depois, o versículo 10 de novo aí, diretor. Logo depois do discernimento dos espíritos, tem ponto e vírgula, e diz: a outra, a variedade das línguas. E a outra, por fim, a interpretação das línguas. Volta para mim, diretor. Por que, irmão Fábio, aí está falando variedade das línguas? Muitas pessoas, até mesmo no meio protestante, pegam essa variedade das línguas para dizer que a variedade das línguas é o inglês, o espanhol, o grego, o aramaico, o hebraico, o latim. Não, a variedade dessas línguas aqui não é isso. A variedade das línguas, eu já trouxe no canal, mostrando que existem 3 formas de orar em línguas. O orar em línguas, que edifica-se a si mesmo. O falar em línguas, que requer essa última aqui, a interpretação das línguas, tá? Da glossolalia, e o cantar em línguas. O orar em línguas e o cantar em línguas não precisa de intérprete. O intérprete é para o falar em línguas. Você está entendendo? Está compreendendo?
Então, a interpretação das línguas vai acompanhar o que fala em línguas. Para interpretar, é uma espécie de quase palavra de profecia. Porque o sujeito está falando em línguas, ou ele mesmo ou o outro está interpretando para edificar a assembleia que está ali reunida. Então essa maneira aqui é como se entra a apologética profética. Apologética profética. É conhecer a ação do Espírito Santo, é conhecer seus dons, é conhecer os carismas, é conhecer a ação do Espírito Santo, é ter o discernimento de tudo isso. Manter isso tudo nivelado na balança, nem mais pesar, nem menos, nem para cima e nem para mais, nem aumentar nem diminuir. É o que é e ponto. Eu te digo uma coisa, que por isso aqui que eu falei agora, abordei nesse vídeo, vai levar a pessoa a ter um conhecimento vasto das Sagradas Escrituras. Até mesmo convenhamos aqui entre nós, né? O pessoal do movimento carismático ama a Sagrada Escritura. Tudo, grupo de oração, encontro, não é? Ele está mostrando ali na Bíblia. Assim, deixa um pouco a desejar a questão de doutrina, numa grande maioria, mas há uma minoria carismática conservadora como eu, minha esposa, o nosso irmão Edmilson aqui, que adentrou-se à doutrina da igreja, e que muitos carismáticos estão se adentrando à doutrina da igreja, não é? Estudando a tradição da igreja, estudando a patrologia. Isso é muito bom, isso enriquece esse conhecimento que os carismáticos têm e esse amor pelas Sagradas Escrituras. Vocês estão compreendendo? Ficou entendido isso aqui, meu irmão? Minha irmã? Está entendido isso? Se você tem alguma dúvida sobre isso, pergunte nos comentários, tá? E assim, eu estou convidando os irmãos, que é mais tempo aqui no canal, inscrito no canal, que sempre está comentando. Eu criei um grupo de formação de apologética no WhatsApp. Se vocês quiserem, eu estou falando assim por mais chegado. Não adianta chegar aqui alguém que eu nunca vi nos comentários e dizer eu quero entrar, não vou colocar você não. É só para as pessoas que estão há muito tempo aqui comigo, não é? Que estão comentando aqui. Eu criei esse grupo tem o nosso irmão Adonias, que sempre está comentando aqui. Esse grupo tem o nosso irmão João Batista, do canal Católicos na Batalha, que sempre está colocando apologética no canal. Tem o nosso professor Rubens, que sempre está comentando aqui, grande professor Rubens, não é? Tem outros irmãos também. Lá tem apologistas para dar formação. A formação é colocando o conteúdo, lá ninguém coloca áudio, é só mensagem. Lá nós também falamos sobre teologia da libertação. Lá também nós falamos sobre a apologética bíblica, sobre patrística, tudo aquilo que está relacionado à fé da igreja fundada por Jesus é abordado lá, nesse grupo. Tem poucas pessoas quando eu estou gravando aqui esse vídeo. Então você que acompanha há muito tempo aqui o canal, que está inscrito aqui, que eu conheço você, que você está sempre comentando aqui, se você quiser entrar nesse grupo, vá num comentário aí, né? E coloque o número do seu zap. Eu vou pegar você, vou adicionar no meu celular, vou te chamar no particular, a gente vai conversar, eu vou dizer as normas do grupo qual é, e aí eu vou te colocar nesse grupo do zap. É o grupo dos apologistas católicos conservadores, tá? Pode assim, por uma mensagem, fazer pergunta, ou assim, ter alguma dúvida, chamar no privado, como muitos fazem nesse grupo comigo, chamando no privado, para tirar alguma dúvida. Lá também tem o nosso irmão João Batista, né? E tem outros também irmãos que estão lá para aprender, certo? Então, meus irmãos, não esqueça aquele like, Deus abençoe vocês abundantemente, se inscreva nesse canal, né? Como eu queria que as pessoas inscritas no Tradição Católicas fossem para o canal, que é o meu principal, o canal do ex-protestante, porque o canal Tradição Católica Debates é um canal que já teve muita confusão com o próprio YouTube. E eu acho que esse canal ele não vai longe, muito tempo longe não. Então vocês migrando para o canal do ex-protestante Fábio Pentecostes, no canal do ex-protestante Fábio Pentecostes as apologéticas são inéditas, tá? O canal Tradição Católica Debate, o que eu posto lá são vídeos do canal do Fábio Pentecostes. Vídeos de um ano, vídeos que tiveram muita relevância na sua época.
que eu posto. Eu não coloco vídeo inédito não, nele não, tá? Só o canal do ex-protestante Fábio Pentecoste tem vídeos inéditos. Canal Tradição Católica de Debate, não. Só às vezes alguma pessoa que pede, certo? Mas esse vídeo também vai para o canal Tradição, eu sei. Então algumas pessoas que... Eu nem sei se esse grupo vai muito tempo longe, né? Mas se ainda existir o grupo, e você também é do canal Tradição Católica de Debate há muito tempo, te conhece e quer entrar no grupo, você vai colocar por escrito aí no comentário o canal do teu Zap, e eu vou te adicionar no grupo. Meus irmãos, Deus abençoe vocês. Compartilhe, comente. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem.